Olá, bom dia! Começa agora o Olhar do Recôncavo especial sobre a agricultura familiar. No programa de hoje você vai ver: presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira explica a diferença entre a agricultura familiar e agronegócio e a sua relação com os trabalhadores. Em Cruz das Almas, moradores de uma comunidade rural contam as principais dificuldades no cultivo de hortaliças. Em Belém de Cachoeira, você vai conhecer o processo do cultivo à venda da folha da maniçoba. E mais, na Feira Livre de Cachoeira, feirantes e consumidores conversam sobre a compra e a venda de produtos. Mais que um local para compra, venda e troca de produtos e serviços, a Feira Livre é marcada por memórias e encontros. Confira o nosso Fala Povo. Quantos anos a senhora trabalha aqui na feira? Desde novinha, desde 12 anos que eu tô aqui na feira. Seus pais já trabalhavam assim? Minha mãe criou 11 filhos aqui nessa vida aqui. Se quiser perguntar, pode ficar à vontade. Quais os produtos a senhora vende aqui? Melancia, abóbora, laranja, quiabo, tem aipim, coco, mamãe, tudo, pimentão, cebola. Abacaxi, melão, melancia, mamão, goiaba, uva. Vendo manga, banana, macaxeira, azeite, chaco, vendo tudo. Aipim, quiabo, manga, como você vê aí. Olá. Tá filmando a feira? De onde vêm os produtos que você vende aqui na feira? Vem de Juazeiro, vem de Irecê e vem de aquele Iaçu, vem de Iaçu, Itaberaba. Calolé, Filha de Santana e Cruz das Almas, de Tati. É um sertão chama Tati. É mais vantajoso produzir para vender. Por quê? Porque a gente comprando, a gente tem a despesa do carro e tem que pagar as pessoas que a gente comprou. E sendo nosso mesmo, a gente só pode, só paga mesmo só o carro somente mesmo. É bom a gente vender o nosso, Por quê? porque se não vender não dá prejuízo. Se a gente comprar e não vender, a gente perde, né? E se a gente tirar o nosso e não vender, aí não perde. Não tem prejuízo, foi nosso mesmo. Você perdeu o paraquedas e o parafuso você vai ter que apertar, que você partiu meu coração. A vontade de comprar aqui porque é mais barato e é de qualidade. Que pra gente que tem renda pouca, que é bem melhor, porque no supermercado tá muito caro. Caríssimo. O que não pode faltar nessa sacolinha da senhora? Coentro, verdura, frutas. Aqui tá cheio de fruta. Tem mamão, tem manga. Isso aí não pode faltar. Você marcou comigo e nem veio paraquedas pra quedar, pra tirar um bom motivo pra voar. Agora você vai conhecer Dona Dilma, uma produtora rural e feirante que cultiva a folha da maniçoba. De todo o amor que eu tenho, metade foi tua.
A Flodilma Santos, mais conhecida como Dona Dilma, é uma trabalhadora rural que vive na Lagoa Encantada, em Belém, zona rural de Cachoeira. Além de produtora rural, ela é feirante e tem como principal produto de venda a folha da maniçoba. Então, nós plantamos a manaíba, né, que é tipo o caule, né, da planta. É cortada em pedaços pequenos e enfiada na terra, né? Daí saem os brotos, vão crescendo e aí as folhas já adultas, né, um tamanho médio, mais ou menos. Aí a gente já começa a colher. Depois dela colhida, a gente faz o processo de despencar, né? Despencar, e depois dela despencada é passada no moinho, tipo moinho, né? Aí é processada ali e dali a gente passa de 2 a 3 vezes, né, nesse moinho. E daí as folhas ficam picadas, bem picadinhas. Aí depois nós enrolamos, né, e aí levamos para a feira. Eu aprendi com a vizinha, né, que mora aí do lado. Então, ela já fazia esse processo já há tempo, né. Aí, como ela acabou ficando doente, né, ficando debilitada, então, aí ela passou para mim, né. Aí ela me ensinou como o processo de fazer. E aí eu comecei a fazer e vender na barraca dela, né. E daí, depois eu acabei comprando a minha barraca e aí passei para a minha barraca e ela botou outra pessoa. Mas foi de uma vizinha, né. Tem quanto tempo isso? Tem 5 anos, mais ou menos. Quanto tempo leva, mais ou menos, do plantio até ela ficar boa para colher? Poxa, 1 ano. Leva 1 ano. Mas também assim, depois de 1 ano, que a gente vai cortando as folhas, quebrando as galhas, elas vão renovando, né? O renovo é rápido. Então, assim, leva de 1 mês a 2, mais ou menos, para brotar. Tira a galha Isso, aí ele já vai brotando e as folhas crescem rápido. Então, eu acho que é mais por isso que a gente nunca, assim, falta totalmente. E dependendo do tempo também, porque agora mesmo, nessa época, o sol foi muito forte, né? Então, a gente ficou quase sem, né? Então, aí deu uma queda muito grande na maniçoba. Porque a gente, quando ia catar, só via os palitos lá. Não tinha maniçoba para catar. E aí ficou difícil. Madura do pé. Para o processo de fazer, né? É muito trabalhoso, né? Então, às vezes a gente não encontra ninguém para ajudar, então é mais difícil, né? Em questão da feira, é mais assim, quando cai a vendagem, né? Então fica meio difícil. Aí a gente traz para casa, aí tem o processo de estar lavando, no caso a verde, por exemplo, que não pode ficar muito tempo. E aí, se deixar assim, vamos dizer, 3 dias, ela já perde a cor, né? Então aí a gente tem que trazer para lavar, né? Ferventar e lavar. Aí ela fica novinha e aí dura mais tempo. Geralmente as pessoas perguntam se foi eu mesmo que fiz, porque aí quando eu faço, aí eu digo, olha, eu garanto, se morrer, vem cá me ver. Aí o pessoal ganha. Aí eu digo, não, mas pode levar tranquilo, porque está bem lavada, né? E o pessoal compra e gosta, né? E quem gosta, volta. Se não voltar, alguma coisa aconteceu. Você sabe a diferença entre agricultura familiar e agronegócio? E o papel de atuação de um sindicato de trabalhadores rurais? Sabe informar? Estas e outras questões serão respondidas nesta entrevista com o presidente do Sindicato Rural de Cachoeira. Eu acho que a agricultura familiar é a mola propulsora não só do município de Cachoeira, mas do nosso país. Você vê que o agronegócio ele detém mais de 72% do PIB do nosso país
E boa parte disso, eu não sei de precisar o percentual, é agricultura familiar. A grande maioria é agricultura familiar. O agronegócio são as empresas que trabalham com agricultura, não é? Que plantam soja, milho em grande escala, por exemplo, soja e milho. E a agricultura familiar é aquele regime em que um grupo familiar trabalha dentro de uma propriedade, provendo renda e, como é que se diz, para suprir as suas necessidades com essa renda dentro dessa propriedade, desse grupo familiar. Olha, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira e de todos os lugares, na verdade, ele trabalha basicamente com previdência rural, né? Porque o trabalhador ele é um segurado especial que tem alguns direitos garantidos na Constituição. Ele paga um valor mínimo e, através disso, ele consegue auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio reclusão, aposentadoria e pensão. Não é? Então o sindicato trabalha basicamente nesse viés, mas a gente busca também inclusão social, a gente luta pelo Minha Casa Minha Vida, a gente trabalha com DAP para estar ajudando no processo de estar conseguindo, né, habitação para as pessoas. A gente trabalha também com financiamento, com crédito rural, através de parceria com financeiros como Banco do Nordeste, Banco do Brasil, não é? E a gente busca dar assessoria técnica, mesmo com todas as limitações, para que o pessoal consiga plantar e colher e criar, não é? E produzir com mais eficiência. No próximo bloco, você assiste a segunda parte da entrevista com Josmar Barbosa, do Sindicato Rural de Cachoeira. E mais, agricultores de Cruz das Almas relatam experiências e dificuldades na produção de hortaliças. Estamos de volta. E como vocês verão em seguida, lidar com a vida no campo é ainda uma dificuldade para muitos brasileiros. Dentre os problemas enfrentados por quem vive da agricultura familiar estão a escassez e o excesso de chuva e a má qualidade da terra. Além disso, a falta de recursos para investir no plantio e no cultivo também faz com que muitas famílias desistam deste trabalho. Sobre o assunto, conversamos com os agricultores que cultivam hortaliças na cidade de Cruz das Almas. Na localidade de Morrinho, zona rural de Cruz das Almas, cerca de 18 famílias trabalham no cultivo de hortaliças e de outros produtos. Os agricultores que ali residem fazem parte do projeto Volta Terra do governo federal, que os deslocaram dos terrenos que pertenciam à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para aquela região. A gente vemos de lá da universidade, do projeto Volta Terra, temos desde do ano 90 que nós cultiva, por isso a gente encontramos muita dificuldade lá na universidade, nós conseguimos, através da associação Volta Terra, com a parceria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a parceria da Prefeitura de Cruz das Almas, com a parceria da universidade, nós conseguimos um fundo crediário do governo federal para comprar essa fazenda, para assentar essas famílias que aqui se encontram. Aí, nesses cultivos, a gente fazemos o cultivo de hortaliça, cultivo de milho, feijão, mandioca, batata doce, etc. E a gente, para encarar esse período, a gente se sentiu com muita dificuldade sobre água, que o local não tem nascente, nós tivemos que produzir cisterna, barragem interna, que não tem nascente para ela se ter a água, é a água capturada. Mas que, graças a Deus, hoje a gente se encontra com várias dificuldades, mas que o campo já se concentra, um campo de trabalho, um campo já com várias coisas para tirar o sustento da família. A gente cria umas galinhas de quintal, nós produzimos, quando no período da chuva, nós produzimos de tudo quanto é coisa que pertence à agricultura. A gente também tem que fazer alguns investimentos, né? Porque a agricultura familiar ela é a seguinte, tem agricultor que ele vendeu lá no mercado, acha que todo o dinheiro é dele, mas na verdade a gente tem que voltar reinvestindo, né? É semente, é adubo, é fazer irrigação, que a gente está sempre inovando a irrigação, até porque aqui a gente usa tem que usar pouca água,
porque a água é muito escassa e a gente tem que estar procurando meios para estar produzindo, mas com menos água possível, né? Porque a gente aqui aproveita muito a água de chuva, a água que nós temos aqui é água represada. Então a água represada, onde tira que não se repõe, faz falta, né? E a tendência é só diminuindo. Aí a gente aqui tem essa dificuldade que é muito grande, a questão da água. Mas dá para tirar uma renda legal, dá para pagar as contas, né? Dá para se alimentar direitinho. Agora tem que trabalhar, porque tem agricultores que na realidade ele acha que isso aqui é Bolsa Família, não é não, amigo? A gente tem que trabalhar mesmo. Apesar da vasta quantidade de terra, muitos agricultores não aceitaram se mudar para a localidade devido à falta de apoio dos órgãos competentes, pois com seus próprios recursos eles não teriam como recomeçar a vida nesta nova região. E nós precisamos de mais apoio das políticas públicas de Cruz das Almas. Precisamos mais apoio do sindicato, que sempre nos dá apoio. Precisamos do apoio da universidade, que prometeu tanto apoio e hoje não tá conseguindo ficar concentrado junto com a gente, apoiando sobre parte de poço artesiano. Como nós temos mas a água é pouca e nós precisamos para concentrar essas 18 famílias que aqui se encontram, que são 27, mas não tem todas aqui por causa dessa dificuldade, precisa que essas pessoas dêem mais apoio, porque é nisso aí que a gente leva alimentação para a cidade, é nisso aí que as famílias se concentram, com mais de saúde, mais alimento e mais de vida digna. É isso aí que nós precisamos. E agora, confira a segunda parte da entrevista com Josmar Barbosa, que com certeza vai esclarecer dúvidas importantes sobre a agricultura. A grande dificuldade do agricultor no nosso município é a falta de apoio do poder público. Eu diria que é a grande dificuldade, porque quando você tem assessoria técnica, é como eu disse a você, que o agricultor familiar, ele não se forma em centros técnicos nem em universidades, ele aprende com os pais a profissão. E eles trazem isso dos avós. Então, a gente precisa, através das novas técnicas, estar passando isso para eles, até para melhorar a produção deles. Aqui no nosso município, nós temos até umas questões assim de luta pela terra, de titulação de terra, não é? E de enfrentamentos para estar assim, adquirindo terras que são improdutivas, não é? No nosso município. E é uma coisa que acontece com a força do trabalhador e do sindicato. A gente não tem, infelizmente, apoio, né, dos poderes públicos. A gente agora está até tendo uma ocupação de terra na região do Tabuleiro da Vitória e a gente busca o poder público para estar se inserindo nesse contexto. A gente sente muita ausência do Estado quando a gente entra com uma ocupação de terra. A gente faz um trabalho aqui praticamente solitário, buscando tá melhorando a qualidade de vida do trabalhador rural, mas muito só, a gente fica muito só. Nós temos 2 engenheiros agrônomos na Secretaria de Agricultura, nós temos 2 técnicos agrícolas na Secretaria de Agricultura e eles não disponibilizam isso para a gente poder estar dando assessoria técnica para o nosso povo. A gente consegue isso via FETAG, via outros órgãos, não Secretaria de Agricultura. A gente faz... A expectativa é que o poder público acorde, né, e a gente possa estar oferecendo esse conhecimento para o trabalhador, para ele produzir melhor. A gente tem um potencial muito grande aqui para a mandioca, mas aqui tem uma região próxima à Cachoeira, Maragogipe, que o pessoal plantava mandioca e passava uma dificuldade muito grande. Alguém chegou lá e deu uma assessoria, fez um estudo de solo e viu que lá o inhame seria uma produção muito boa. Tem muita gente hoje bem nessa região porque passaram a plantar inhame. Então a gente eu cobro aqui do secretário de Agricultura, do prefeito, que a gente passe a estar fazendo estudo de solo para a gente poder estar oferecendo outras opções para o nosso trabalhador para melhorar a produção e consequentemente a renda, né? O Olhar do Recôncavo fica por aqui. Obrigada por ter nos assistido. Até o próximo programa. Obrigado.
leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão.